Olá pessoal, boa noite. Nós vamos ver nessas apresentações a partir de agora os testes de bombeamento de poços. O primeiro é o método de Tais, mas antes de eu falar dele, nós vamos falar um pouco sobre os métodos que utilizam o regime de equilíbrio e basicamente seria bombear a água por 24 horas, daí verificar o que está acontecendo. O regime transiente, que o próprio método de Tais e o mais preciso utiliza, antes das 24 horas, já nos primeiros minutos é anotado o rebaixamento de água no poço e como o teste de bombeamento é realizado. Então nós vamos lá, isso faz parte da disciplina de hidrogeologia aqui da UFLA. E eles podem ser em regime de equilíbrio ou em regime transiente. Então eu falei que vou falar do método de Tais, aí eu estou comentando mais sobre transiente, mas é perfeitamente possível fazer teste em regime de equilíbrio, mas as variáveis que são determinadas são poucas em comparação ao regime transiente. E o objetivo dos testes de bombeamento é determinar parâmetros do aquífero como condutividade hidráulica, transmissividade e produtividade específica ou estouratividade. Alguns chamam de coeficiente de armazenamento também, né? Com essas informações é possível até simular o funcionamento do poço e identificar os seus níveis estático, dinâmico, além principalmente da vazão específica, né? A vazão que se tem do poço para cada metro de rebaixamento da carga hidráulica, vamos dizer assim. E quando nós fazemos em regime de equilíbrio, e também em transiente, o ideal é que esse teste dure no mínimo 24 horas, né? E principalmente para equilíbrio, porque se você fizer um teste rápido, não estamos falando de regime de equilíbrio, mas sim de transiente, né? E existe uma sugestão de que você precisa anotar, assim que liga a bomba, no caso de regime transiente, né, qual é o nível de água no poço. E se for, vamos dizer, nos primeiros 5 minutos, você tem que anotar a cada 30 segundos. Se for de 5 a 60 minutos, eles podem ser anotados a cada 5 minutos. E entre 1 e 2 horas de teste, a cada 20 minutos. E além disso, de hora em hora. Bom, vamos lá. Primeiro, no regime de equilíbrio, aquela equação que nós aprendemos, né, para aquíferos confinados, é chamado inclusive de método de Thiem, né? Ele determina a transmissividade. Então, se você conhece a vazão do poço e mede, por exemplo, o rebaixamento em 2 raios, né, ou 2 distâncias a partir do poço, e é possível você determinar a transmissividade, apenas a transmissividade. Se você sabe a espessura do aquífero, obviamente você vai determinar a condutividade hidráulica. Agora, quando é em aquífero livre, aí nós não falamos mais de transmissividade, né? Embora o pessoal da Holanda usa também transmissividade para aquífero livre. O que você faz é aplicar essa equação e determinar a condutividade hidráulica. Nós já aprendemos essas equações no início dessa disciplina. Agora, para regime transiente, a prosa muda, né? E em 1935, o Thais, né, por isso tem o nome dele, é o primeiro método para regime transiente, ele propôs o seguinte: o rebaixamento de água num poço, ele pode ser descrito por essa equação. Aqui nós temos vazão do poço, transmissividade e aqui uma integral, né, de uma função auxiliar, e depois acabou essa integral sendo definida, né, como a equação, né, do poço, ou como função do poço, né, e ela utiliza uma variável u que você calcula dessa maneira aqui. Veja bem que aparece outro S aqui. Esse S minúsculo é o rebaixamento. Esse S maiúsculo é a estouratividade, ou coeficiente de armazenamento, ou produtividade específica, né? Aqui a transmissividade T é tempo.
Reparem bem que nos de equilíbrio nós não tínhamos a variável tempo. Essa função do poço ela é uma série infinita e que pode ser descrita dessa maneira aqui. Bom, se eu pegar a equação 1 e fizer logaritmo dela, então lá era S igual a Q sobre 4πt vezes a função do poço. Eu posso escrevê-la dessa maneira, log de S é igual a log de tudo isso, que na verdade é log dessa parênteses mais o log dessa. E a equação 2, ela é escrita dessa forma, pode ser reescrita dessa forma também. R2 sobre T ou T sobre R2. E na forma logarítmica, essa equação ou essa podem ser escritas assim. E é interessante observar as equações 4 e 6, por exemplo. E se nós observarmos bem, o primeiro termo do lado direito, ele é constante. Então, nós estamos com um poço bombeando, vazão constante, a transmissividade do aquífero, nada muda aqui. E aqui é a mesma coisa, a produtividade específica do aquífero e a transmissividade. E o grande pulo do gato que o Thais fez foi o seguinte: se esse primeiro termo é constante, esse da esquerda vai parecer com esse, assim como este termo aqui vai parecer com esse. Ou então, comparando essa equação com essa, o que ele está dizendo é o seguinte: se isso que eu estou mostrando é constante, né, nas duas equações, a relação entre isso e isso é similar à relação entre isso e isso. Foi a proposta que ele fez. E aí o método ele faz o seguinte: construa uma curva da função de poço versus u, ou da função do poço versus 1 sobre u, e depois faça um gráfico do rebaixamento versus t sobre R2. Então ele está comparando as duas equações do lado esquerdo, lá no primeiro termo, com o último termo das equações. E depois nós vamos colocar um gráfico sobre o outro. Quando eu falei que a relação entre os termos da equação é similar, o que ele está dizendo é o seguinte: o formato da curva ele é similar. Então ele propôs colocar um gráfico em cima do outro para que as curvas coincidam. Veja bem que colocar um gráfico em cima do outro, eu tenho que manter os eixos paralelos. Eu não posso torcer um gráfico, girá-lo para a esquerda, para a direita. Então, eles têm que ficar como está sendo mostrado nessa figura. E veja só, ele busca um superposicionamento que dá a melhor coincidência de curvas. Depois que ele faz isso, a proposta dele é muito curiosa. Você pode marcar um ponto qualquer dessa região do gráfico, não precisa ser em cima das curvas, que ele chama de matching point, ou ponto de coincidência. Marcando esse ponto, tente obter o valor no gráfico de 1 sobre u, o valor de w de u, o valor no gráfico de t sobre R2 e o valor no gráfico de S minúsculo. Então o truque é esse. E aí ele propõe utilizar a equação 1 na forma que ela está reescrita aqui e calcular a transmissividade. E isso é muito interessante, é o método mais preciso que nós temos e poucas empresas utilizam porque poucos compreendem a elaboração disso. Então eu estou com um exemplo aqui. Esse exemplo ele fez o seguinte: eles registraram o rebaixamento. Observem bem que o rebaixamento não é no poço, ele é num furo que foi feito numa distância de 30 metros do poço. Esse 30 é o R, é o raio. E ele foi observando que a 30 metros do poço, no furo que ele fez, quando tinha 10 minutos de bombeamento, o rebaixamento lá era 0,6 metros. E quando tinha 830, o rebaixamento era 1,088. E aqui ele já calculou uma coluna de T sobre R2. Como ele fez?
0 dividido por 30 ao quadrado, que é 900. Conforme eu falei, 30 é o valor de R, o raio. Aqui ele fez 10 dividido por 900, 13,1 por 900, 18 por 900 e assim foi, para construir essa coluna. E aí ele vai plotar os gráficos. Um dos gráficos nós veremos que será o rebaixamento versus T sobre R2. Bom, aqui está o primeiro gráfico, que é W de U versus 1 sobre U. Como isso é uma série, não depende de poço de teste de pompeamento nem nada, esse gráfico ele é um só para qualquer situação. Isso é uma função. E o outro gráfico aí sim depende do teste que nós estamos fazendo. Eu plotei aqui S versus T sobre R2, dessa tabela que eu acabei de mostrar. Veja bem que isso é plotado na forma logarítmica, ou seja, eu uso um gráfico log-log, que nós falamos, ou eu faço no Excel também, né? E aqui também na forma logarítmica. E eu vou colocar esse gráfico sobre esse conforme a gente propôs. Então, pessoal, os dados daquela tabela de observação do rebaixamento versus T sobre R2, eles foram lançados no gráfico vermelho e o gráfico em preto é a função W de U versus 1 sobre U. Se eu sobrepor um gráfico sobre o outro, eu tenho que fazer de tal maneira que as linhas busquem a maior coincidência possível. É muito importante manter os eixos paralelos, eu não posso torcer um dos gráficos. E feito isso, eu escolho um ponto chamado aqui de matching point, ou point de coincidência, sobre que apareça nos dois gráficos. Pode ser em qualquer lugar, não precisa ser em cima das curvas. Eu escolhi aqui um ponto de propósito e quando eu busco aqui no gráfico de cor preta, nós percebemos que dá um W de U igual a 1 e dá um 1 sobre U igual a 10. Eu fiz de propósito para dar valores redondos. Eles foram anotados aqui. Agora, esse mesmo matching point, se eu prolongar, ele vai dar aqui um rebaixamento de 1,7 metros. Foi anotado aqui, o S minúsculo. E no gráfico em vermelho, eu tenho que verificar o valor de T sobre R2. Essa linha vermelha aqui seria 0,1, aqui 0,2, aqui a linha vermelha seria 0,30. Então eu anotei como 0,29 minutos por metro ao quadrado. Já transformei isso para hora por metro quadrado também, dividindo por 60. Então, utilizando a primeira equação, eu consigo calcular a transmissividade dividindo a vazão, que nesse teste foi de 75 metros cúbicos por hora, por 4π vezes S é o rebaixamento, que 1,7, vezes o W de U, foi 1. Isso dá 3,5 metros quadrados por hora, ou 84 metros quadrados por dia. É muito comum reportar a transmissividade em metros quadrados por dia. Da equação do U, eu consigo isolar e obter o coeficiente de armazenamento ou estouratividade, o S maiúsculo. Ele seria U vezes 4T vezes T sobre R2. O U, né, como 1 sobre U é igual a 10, eu diria que o U é 0,1, tá? Anotado aqui. Vezes 4 vezes o T, 3,5 metros quadrados por hora, nós calculamos agora há pouco. E o valor de T sobre R2, hora por metro quadrado, eu trouxe ele para cá. Então, isso vai dar aí um coeficiente de armazenamento ou estouratividade de 6,7 vezes 10 na menos 3. Não tem unidade, mas se você quiser compreendê-la, seria metros cúbicos de água por metro quadrado de aquífero por metro de rebaixamento. É isso aí. Então, o método de Jacob é muito interessante, o método de Thales é muito interessante, bastante preciso, e ele exige essa superposição de gráficos. Nós vamos ver também como resolvê-lo no Excel com o Solver. Um abraço.